Senhor. Vamos dar uma linda salva de palmas pela vida dessa princesa. Deus seja louvado pelos irmãos que foram mencionados e os que não. Deus ama a todos. Pessoal, hoje nós iremos continuar. Agora esquece essas duas mensagens que nós falamos sobre finanças e foi maravilhoso. Foi ou não foi para você? Dívidas e planejamentos. Quem tomou um norte na vida aí? Não, tem pouca gente. Quem tomou um norte na vida aí, irmãos? Beleza, recebi muito feedback sobre isso, viu? Muito feedback. Foi muito bacana saber que os irmãos prestaram uma atenção, pessoas já saíram daqui, botaram em prática, o tanto de pessoas que já mudaram a sua vida mórbida já, uma vida tanto física quanto espiritual paralisada, foi assustador, maravilhoso, né? E hoje nós iremos caminhar, hoje nós iremos para o Evangelho de Mateus capítulo 18, tá legal? Não mais o 17, terminamos o 17, hoje iremos caminhar ao Evangelho, como é que é 18? Como é que é 18? 18, assim? 1 e 8, assim é 8 então? Beleza, e o 7 e 1, 71? Eu não, sai fora. Olha, eu querendo pegar os outros, acabou sendo pego aqui, viu? Olha lá, ainda tem gente que confirma. Olha aqui, nós iremos para Mateus 18 hoje, e esse assunto ele é colocado de forma também explorada em outros evangelhos também, e é bom que eu tenha aqui os outros evangelhos para comparar aqui. Eu queria ficar com o último dos comentários também, fazendo essa comparação entre os três. Muito interessante. Eu vou já soltar o tema antes da palavra, para você entender. Quem gosta de futebol aqui, levanta a mão. Eu gosto. Beleza? Quem gosta de futebol, irmão? Beleza, legal? Então, para você entender, né, o que é isso aí, solta o tema para mim, por favor, amigo. Solta o tema aí. Ih, não, preparada? Tá? Solta o tema para mim, por favor, para você entender. Eu usei uma rede de futebol, usei uma bola aqui para você entender. Qual a linguagem que a gente vê aqui, irmãos? Não, gol o quê? Ah, está escrito, né? Qual a linguagem que a gente vê? A linguagem de um jogador triste, provavelmente ele foi tirar a bola e chutou para dentro do gol, né? De repente foi raspar a bola e errou, e bateu alguém e voltou. É chamado o quê? Gol contra. Já viu aquele zagueiro que quer tirar? Parece que ele vai raspar a bola para fora, mas na verdade a cabeça dele raspa e a bola entra para dentro do gol. Não sei qual foi a forma que ele fez o gol ali, mas justamente até na internet está isso aí como gol contra. Também tem um goleiro que fica virado para o gol assim. Ai meu Deus, o que eu fiz agora? Gol contra, né? E eu quero trabalhar muito essa mensagem com vocês hoje aí, né? Alguém que era para marcar gol no adversário tem marcado gol contra, tem até marcado gol, fulano está lá, artilheiro, mas você vai olhar o histórico lá, marcou gol no seu próprio time, na sua própria equipe. Isso não é nada bom, né? O adversário fica feliz, né? Ou seja, o adversário já joga com 11, quando o 12 quer mudar para o time dele, ele fica mais feliz. É um jogador a menos no meu time, porque se alguém está jogando no outro time, marcando gol contra, o outro time está com uma vantagem numérica. Na verdade, eu tenho um inimigo no meu próprio campo e não sabia, né? Está comigo aí, não? Hoje, então, com esses desvendar aí de apostas aí, a gente viu que muitas pessoas tomaram cartão amarelo, foram expulsos, né? Possivelmente fizeram até gol contra por causa do dinheiro, entendeu? Porque ninguém na sua insanidade vai fazer um gol contra e vai ficar feliz. O cara está ali para lutar pela equipe. O escudo que ele defende, o clube que ele joga. Então, o cara que faz um gol contra, ele não entra nem no vestiário, entendeu? Mas tem aqueles gol contra que todo mundo fala assim, calma, cara, a gente entende. É a mesma coisa de um jogador que vai bater o pênalti, ele perde, ele é consolado pelos amigos. Embora que no momento de fúria os amigos dele, né, do mesmo time, deva ficar bastante chateado, mas eles tomam as dores um dos outros ali, eles na verdade acabam se misturando, né? Acaba se abraçando um ou outro ali. Mas ninguém, a não ser essa galera de aposta errada que está pagando o preço, que faz o gol contra, fica feliz, né? Então hoje eu quero trabalhar muito essa mensagem com vocês aqui. Repete comigo qual é o tema de hoje? Alguém já jogou a bola aqui? Já jogou bola e fez um gol contra? Levanta aí, quem fez um gol contra? Beleza? Legal. Agora no reino, quem já fez um gol contra no reino? Era para ajudar e acabou atrapalhando. No reino. Quem numa junta espalha, né? Então vamos ver se a gente vai ficar no gol contra só mesmo na parte do futebol ali, ou queira que o Pai vai falar conosco hoje em muitas outras áreas, amém? Hoje, a palavra de hoje é uma palavra de doutrina. O que é doutrina? Muitas pessoas jogam o nome de doutrina no ralo. Se ela soubesse o efeito da doutrina é uma matéria de faculdade, de escola,
que você vai lá aprender a matéria, vai lá aprender a doutrina. Para quê? Para que você aprenda sobre aquilo lá e carregue aquilo pelo resto da vida. É porque muitas pessoas colocaram coleira na doutrina, mas a doutrina bíblica, ela é saudável demais. Doutrina é a palavra, que ela te dá um caminho de luz para você caminhar. Tem gente chamando a doutrina de peso, é muita doutrina. É melhor muita doutrina do que muito pecado, irmãos. Então doutrina é correção, é direção, doutrina é ensinamento, é aconselhamento. Você está comigo ou não? Não entenda, não olhe para lá para fora que está dizendo. Doutrina é bíblico, doutrina é palavra de Deus. É um caminho, uma rédea para nós não errarmos e andarmos em linha certa. Amém, pessoal? Amém, povo lindo? Diz assim, Mateus capítulo de número 18, verso de número 1. É muito bom ver você pregando junto comigo, viu? Que é doutrina? Qual é o dom da Bárbara? A Bárbara estava no louvor. Eu cheguei para ela, a maior cara de pau, falou assim: a partir de hoje, o dom teu é onde o teu pastor vê a necessidade da obra. Está aqui. Ela foi lá e saiu do ministério de louvor e está aqui, debaixo de uma doutrina, debaixo de uma direção. E o teu ministério não é onde você quer, onde o teu pastor vê a necessidade, sabia? Tem muita gente falando assim: o meu ministério, já perguntou o teu líder se é lá? Entendeu? Porque de repente é o teu ego, a tua emoção, né? Sentimento teu, mas razão mesmo, quem sabe o que você tem que fazer é o teu líder, o teu pastor. Está comigo, pessoal? Diga assim: o meu ministério é onde o meu pastor mandar. Amém, pessoal? Encaixou, pronto, acabou. Não se resolve, não fala mais de nenhum assunto. É isso aí, pronto, acabou. Você vai viver bem assim, cara. Entendeu? Está comigo ou não? Verso 1, capítulo 18. Nessa ocasião, os seus discípulos vieram. Nós viemos aqui de algumas mensagens, né? Essa mensagem aqui, ela conclui a mensagem de dívida. Onde Jesus pagou a dívida, estava morando na casa dos discípulos, né? Provavelmente Pedro. Então ele paga a dívida e sai. Então isso aqui é após essa mensagem da dívida, lá do capítulo de número 17. Nessa ocasião, no qual ele paga os impostos, entendeu? Os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal de contas, Senhor, quem é maior no teu reino? Quem é maior no reino do céu? Olha que coisa incrível. Os discípulos fizeram uma pergunta dizendo: quem é maior no reino do céu? Por que eu vou trazer os 3 evangelhos aqui? Porque esse evangelho de Mateus, ele só trata esse assunto de forma ríspida, somente isso. Mas qual foi o intuito que foi levado os discípulos a perguntar quem é maior? Bom, para eles perguntar quem é maior, houve uma qualificação de alguém, desqualificação de outros. Sim ou não, irmãos? Houve alguém se achando alguma coisa e houve alguém desmerecendo outros, né? Houve alguém se titularizando como primeiro e colocando o outro segundo. E essa pergunta aqui vem dos discípulos, dizendo assim: quem é maior no reino do céu? Jesus respondeu e chamou uma criança. Eu quero que você enfatize isso também. Repita comigo assim: criança. 3 vezes pelo menos. Criança. Se você gosta muito de uma, fale 4 vezes e você vai receber um casal de gêmeos. Vamos lá. Jesus chamou uma criança. Atenção, pessoal. Jesus chamou uma criança pequena e colocou no meio deles. Entende-se aqui uma criança de 10 anos, 7 a 10 anos, pegou e colocou no meio deles. No meio de quem? No meio do discípulo que estava com a discussão. Acredite, se você ler os outros evangelhos, no qual nós iremos explorar essa noite hoje, você vai ver que de maneira nenhuma ele quer falar sobre a criança. Ele apenas está jogando a imagem da criança para falar do que eles não são. Então ele pega uma criança e coloca no meio dos discípulos e vai dizer assim, em seguida diz: eu lhe digo a verdade, a menos que vocês se convertam. Ou seja, então os discípulos não eram convertidos. Ele disse: eu digo a verdade a vocês, a menos que vocês se convertam e se tornem como uma criança. Jesus pegou a criança. A gente sabe que criança tem aquela coisa assim de pirraça, né? De bagunceira, mas se tem uma coisa que diz muito sobre a pureza, é criança. Criança, você bate nela, daqui a pouco ela está te cheirando de novo. Criança, um coleguinha saiu, zangado, eles brigaram, caíram no pau. No outro dia, na pracinha, eles estão de novo. Bobo é os pais que vão brigar por causa dos filhos. Não, meu filho, deixa eles, são crianças. Amanhã eles se resolvem. Amanhã está os mesmos, fazendo as mesmas brincadeiras que eles brigaram, sem briga. Você está entendendo? Então Jesus pega essa pessoa pura, Jesus pega essa criança e coloca na frente dos discípulos, ou no meio dessa roda, e diz:
Vocês precisam ser igual a essa criança. A menos que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Então ele respondeu a pergunta do reino dos céus colocando uma criança. Então qual é o sinônimo do reino dos céus? Criança. Qual o parâmetro para entrar no céu? Criança. Não estou dizendo de pessoas abobalhadas, infantis. Eu estou falando de criança, de comportamento, criança de pureza. Eu estou falando criança disso aí. Criança de resolver, criança de brincar, esquece tudo, zera. Então ele está dizendo que um símbolo do reino é quem sabe zerar. Por quê? Os que os discípulos perguntaram era um açoite de alguém que estava discutindo e brigando. Quem é maior? Não, eu sou maior. Não, eu sou maior. Quando o mestre, na verdade, Jesus já começou a anunciar a sua subida, a sua morte. Já falou que ia morrer. Então começou a ter uma discussão entre eles, dizendo assim, quem vai ficar no lugar dele? Aí você imagina. Aí Jesus pega uma criança e coloca no meio. Aí Jesus dá um esculacho nele, dizendo assim, a não ser que você seja igual a eles, vocês entrarão no reino dos céus. Imagine, alguém servindo a Jesus, alguém participando de milagre com Jesus, Jesus pega uma criança e fala assim, se vocês não forem, sinal que eles não eram, se vocês não forem igual a essa criança, não terão acesso ao reino dos céus. Qual a maneira que Jesus respondeu, como é que tem acesso ao reino? Com uma criança no meio falando, seja igual a ela. Seja igual a ela. A pergunta foi respondida, mas acredite, repete comigo assim, por favor. A criança ainda não é o foco principal. E ele vai continuar respondendo, dizendo, quem se tornar humilde como essa criança, é maior no reino dos céus. Quem recebe uma criança como essa, também recebe a mim. Que legal. Verso de número 6, mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos, com a palavra mencionada agora, diga, pequeninos. A palavra pequeninos não quer dizer também tamanho somente, que no caso aqui é criança, mas aquele que se diminui, aquele que se desfaz, né? Aquele que diz literalmente que ele cresça e eu diminua, me tornei pequeno. Você está entendendo? Né? Quando você olha para Deus, você fala assim, nossa, me sinto pequeno demais, tamanha a extensão da grandeza de Deus, você se faz pequeno mesmo, você não mudou de estatura, você se diminuiu porque achou alguém muito melhor que você está entendendo? Então ele diz uma colocação muito importante que vai fazer parte do nosso contexto também. Mas se alguém fizer cair um desses pequeninos, em que me confiam, preste atenção, em que me confiam, teria sido melhor que tivesse derramado, colocado uma pedra, amarrado uma pedra num moinho no seu pescoço, se afogado na profundeza do mar. Portanto, se a sua mão te faz pecar, corte, jogue fora. É melhor você entrar na vida eterna com uma das suas mãos do que com as duas mãos você ser lançado no fogo eterno. Amém? Se teu olho te faz pecar, é melhor você arrancar um olho, jogue fora, porque é melhor você entrar com um olho só na vida eterna do que com os dois olhos perfeitos ser lançado na profundeza do inferno. Verso número 10, tome cuidado para que não despreze nenhum destes, pequeninos, pois eu lhe digo que no céu os anjos que estão sempre na presença do meu Pai Celestial guardam. Aqui talvez alguém colocou aquela questão, anjo de guarda da criança, está vendo? Da onde pode ter saído? Mas agora hoje você vai entender toda a sinopse desse texto aqui, você vai entender na verdade, aonde esse texto quis levar, porque, sabe, seria muito fácil se eu pegasse aqui, por exemplo, o evangelho descrito pelo Mateus e falasse assim, Mateus, espera aí, tem anjo da guarda para criança? E eu chegar lá para Mateus está vivo, eu vou chegar para Mateus e falar, Mateus, eu li lá no que tu escreveu lá, que tem anjo de guarda para criança. O Mateus ia me responder qual era a ideia que ele quis transfigurar no texto. Mas já que eu não tenho Mateus, eu tenho a luz do Espírito Santo para nos trazer a loucura do entendimento da palavra. Tem mais alguém querendo entender o que ele está dizendo aqui? Não é de forma que existe também não deixa de ter. Salmo 91:11 diz, dará ordem aos anjos a teu respeito, não somente para criança. Os anjos de Deus trabalham, e toda a Bíblia é anunciado, que sempre vem um anjo falar. Abraão recebeu um anjo, Daniel também, os demais também, Balaão também. Então, existe essa função. Na verdade, a Bíblia não qualifica anjo como divindade. Anjos são os nossos conservos. Na igreja aqui, anjos são os obreiros. São nossos conservos que nos auxiliam. Está comigo aí? Não. Existem batalhas a serem travadas, existem batalhas espirituais que um ser humano não consegue identificar, mas um anjo de guerra identifica para a gente. E às vezes a gente chega em casa, não chega arranhado, o carro não capota, não acontece alguma coisa, ou como o nosso irmão, acabei de mencionar, o irmão Elton, quem é que agiu em favor ali? Eu acredito que tinha um anjo domingo sendo liberado para guardar a vida desse homem. Então os anjos, eles funcionam, eles vêm trazer recado, eles vêm em batalhas espirituais. Na verdade, eles são de hierarquia.
Mas eu não quero fazer um culto angelical aqui, longe de mim essa questão. Só que o texto diz que para nós não desprezarmos nenhum desses pequeninos, que até o texto agora, até esse exato momento, mostra que os pequeninos são as crianças, mas não são. Elas só estão ali para figurar o que Jesus quer dizer. E ele diz assim: eu lhe digo que no céu os anjos deles também estão na presença do Pai Celestial. Agora faça outra colocação após nós olharmos aqui para Mateus capítulo de número 18, vamos a Marcos capítulo 9, é o mesmo assunto, o mesmo texto, tome nota que vai ser muito legal na célula. Marcos capítulo 9, verso 33, alguém comigo aí não? Depois que chegaram de Cafarnaum, se acomodaram em uma casa, como foi dito, Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês discutem no caminho? Então presta atenção. O Marcos agora trouxe uma possível discussão. Então naquela coisa de colocar, quem é maior no reino? Quem é maior? Olha, eu vou ficar no lugar. Eles estavam discutindo. A palavra discussão significa uma briga também. Eles estavam brigando entre si. Não é briga física, mas é uma briga de boca, né? Eu sou maior, eu posso, ele gosta mais de mim. Imagine Jesus que mostra uma exclusividade. Por exemplo, na transfiguração, mensagem anterior, quem sobe no monte da transfiguração? Pedro, Tiago e João. Provavelmente os três estavam dizendo: há uma possibilidade de nós três, só que um vai ficar como líder. Agora a gente precisa decidir entre nós três quem vai ficar no líder na condição do mestre, quando o mestre foi embora. Então uma discussão, e o texto agora mostra para a gente outra questão. Ele diz para a gente que depois que chegaram em Cafarnaum, se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês estão discutindo no caminho? Eles estão debatendo no caminho. Lembrando mais uma vez, eles estão debatendo no caminho. Há uma discussão, e a discussão é por motivo de liderança. A discussão é por motivo de quem vai ficar no lugar de Messias, provavelmente. Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Ou seja, tudo bate. Aí no verso número 35, Jesus se assentou e chamou os 12. E disse assim: quem quiser ser o primeiro, se torne o último e seja servo de todos. Então colocou uma criança, a mesma coisa, e tomou nos braços e disse: quem receber essa criança pequena como essa em meu nome, recebe a mim. Quem me recebe, e quem não me recebe, não recebe apenas a mim, mas também recebe meu Pai que me enviou. Ainda não é sobre a criança, acredite. O verso 38, continuando ainda em São Marcos, diz assim: João disse a Jesus: mestre, vimos alguém usar o teu nome para expulsar demônios, e nós proibimos, pois ele não era do nosso. Agora a história mudou. Olha o que Mateus não mostra, o que Marcos traz para a gente. Qual o motivo da discussão? Qual o motivo real da discussão? Alguém viu alguém fazendo a obra de Deus e falou assim: não, ele mandou fazer, sou eu o líder para fazer. Se era você para fazer, era para você estar lá. Aí alguém vê alguém expulsando um demônio em nome de Jesus. Lembra que o ID já aconteceu, o ID por todo mundo pregar o evangelho? Outros discípulos foram formados, só que eles agora estão enciumados porque alguém está tendo um êxito que eles não tiveram de expulsar um demônio, e está dizendo: para que você não é do nosso grupo. Ué, panela agora? Facção? Você vai entender jamais, agora já. Por que essa criança entrou? Por que Jesus pegou uma criança? Foi uma criança mesmo, mas na verdade ele não quer dizer de criança, ele quer que os discípulos tenham as características que as crianças têm. As crianças, se elas estiverem ocupadas brincando, se chegar um amiguinho, ela vai tirar um pedaço do brinquedo dela, um braço do boneco, uma peça do Lego, e vai dar na outra criança. Elas são inclusivas, são ou não são? O adulto não. O adulto não, eles falam: não tem espaço para você daqui. O adulto se sente dono do pedaço. O adulto fala: é meu. Mas a criança não, ela é inocente. Ainda mais quando você fala: deixa o coleguinha aí. E quando ela é uma criança, muito criança mesmo, muito verdadeira, ela inclui aquele amiguinho de uma hora para outra, sem você imaginar. Quer ver uma coisa? Quem aqui leva seu filho para uma festinha, qualquer uma festinha que seja, de um amigo, e tem lá muitos parquinhos, palhacinhos, muitas crianças, etc e tal. O seu filho primeiro, eu não sei se é com todo mundo aqui, mas o seu filho primeiro, ele sendo muito pequeno, ele agarra na sua coxa, ele não sai. Ele fica assim, te abraçado na coxa: pai, vai lá brincar, criança. Não quero lá. Mas daqui a pouco vem outra criança e fala, ele só dá uma olhada, ele nem fala, ele olha um para o outro. Daqui a pouco teu filho, vai ser difícil de você tirar ele do pula-pula. Daqui a pouco você quer ir embora e teu filho fala: não, pai. E se você botar ele no carro, ele está todo sujo, todo suado, né?
Aí a primeira coisa, quando ele entra no carro, ele fala, estou com fome, porque ele não comeu, brincou a festa inteira. Não é? Não é a leitura da criança? É a leitura da criança. Eles são inclusivos, eles chegam lá, irmãos, dão um soco, tiram porrada e bomba um no outro. Desculpa a forma de falar, mas eles brigam, mas eles mesmos se curam. É só você chegar lá e falar assim, ó, não faça coleguinha. Aí você virou a cara, ele, puf, de novo. Aí, já falei, não faça coleguinha. Aí você vai lá na terceira, ele entende que não era para fazer aquilo coleguinha. E ele vai lá na maior cara de pau, você fala, vai lá e pede desculpa. O adulto não é assim, né? Aí você vai lá, pede desculpa, colega. Aí ele chega lá e... Aí, olha o abraço congelado dele, de dar, vem cá, filho. Duas crianças grandes brigando. Olha o abraço, o pai falou, vai lá e pede desculpa. Fica aí, por favor, postão. Isso aqui é um poste grande, né, gente? Aí a criança vai lá e fala, desculpa. É assim ou não é? É assim, obrigado, crianção. É assim. Então Jesus, na verdade, ele não quer trazer a imagem da criança, ele quer trazer o jeito da criança para colocar no coração do discípulo. Porque agora tem uma problemática no texto. Qual é a problemática? Alguém viu os discípulos, que eram de Jesus também, na verdade foram discípulos até dele, fazerem alguma coisa. Então qual o motivo da discussão? Vai linkando o texto todo. Qual o motivo da discussão que eles estavam discutindo? O motivo da discussão é que eles se sentiam donos da hierarquia e da unção, que ninguém mais podia pregar. Ninguém mais podia cantar, ninguém mais podia expulsar demônio, só podia ser eles. Eles eram dono da unção. Então eles falam, não, eu sou maior no reino de Deus, quem tem que expulsar demônio sou eu, que eu tenho autoridade tal, eu sou apóstolo tal, eu sou o bispo tal. Então subiu a cabeça deles ao ponto de eles menosprezarem, e Jesus vai dizer assim, que esses pequeninos, não é as crianças, esses pequeninos que não têm nome, que não têm altar, que não têm microfone, também estão fazendo a vontade de Deus. E a gente acha muito bem, quem está fazendo a vontade de Deus também é, mas somente quem está em Libras, quem está no teclado, quem está no microfone. Existem muitos pequeninos que estão entrando nos hospitais, existem muitos pequeninos que estão visitando os órfãos, existem muitos pequeninos que estão pregando por aí, que está fazendo a vontade de Deus também. Então não olhe para a rede social de alguém que está com muito seguidor. Não adianta ter seguidor, irmãos, e não fazer. Pode estar fazendo o que Deus quer também, mas não fazer a essência. Qual é a essência? Alguém que não queria título, alguém que estava expulsando o demônio e não estava levando para mostrar para Jesus. Aí Jesus, bota na minha conta aí no livro das obras, expulsei mais uma entidade. Ó Jesus, bota na minha conta aí, já fiz mais uma obra. Não, o que você faz com uma mão, você deve esconder da outra. Está comigo aqui, queridos? Está comigo aqui, queridos? Então João vai dizer, o bocudo do João, Jesus, ó, mestre, vimos alguém usar o teu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Jesus vai dizer no verso 39, não o proíbam, disse Jesus, ninguém que faça milagre em meu nome falará mal de mim a seguir. Repete comigo assim, alguém que já serviu a Jesus não vai falar mal de Jesus. Alguém que já serviu a igreja não vai falar mal da igreja. Você está entendendo? É a mesma questão. Então a gente entende aqui que há um nível para nós qualificarmos o reino. Quem numa junta espalha, quem não soma diminui. Então Jesus está dizendo assim, para de ser bobo, deixa anunciar. Ninguém que vai expulsar demônio e depois vai falar mal de mim. Eu expulsei demônio no nome de Jesus, mas ele não presta. Ó, fui casado com aquela pessoa, mas não presta. Não, a gente tem essa memória antiga. A gente sai de um trabalho e fala mal, sai da igreja e fala mal, sai de uma amizade e fala mal, etc e tal. Mas não era tão mal quando você estava bem. Não era tão ruim quando te favorecia. Está comigo aqui, não? Agora Jesus vai dizer para os discípulos, não o proíbam. Diga assim para o irmão do seu lado, que ninguém. Eu ouvi dizer que alguém não gosta quando eu falo assim, vire para o irmão do seu lado. Então olhe para mim, você que não gosta. Mas você que gosta, vire para o irmão do seu lado e diga assim, não proíba a ninguém de pregar ao nome de Jesus. Ah, pastor, mas está pregando de forma errada. Você não é Deus para julgar. A mensagem vai engrossar um pouquinho lá para dentro, lá. Porque está pregando e Deus não está naquilo. Engraçado. Quem não faz nada, critica quem faz. Eu vou lhe dizer uma coisa.
a gente está nessa pegada de montar centros de reabilitação para dependentes químicos, para dar um tempo para a pessoa se recuperar, etc. e tal. Eu até falo para o Tiago, eu tenho um pavor desses centros de reabilitação, alguns são não tem uma qualificação mínima de, talvez, higiene, de uma coisa psicológica, de uma coisa humana para instruir, não é só botar ali, dar angu, comida e orar e jejuar, não. Tinha que ter alguém profissionalizante. Eu me sinto no direito de acusar, ou de cobrar, criticar, e eu mesmo não tenho. Tolice, né? Eu falei para eles, eu falando alguma coisa besteira. A gente não tem. Então, se a gente não tem, deve submeter a quem tem, quem faz. Nós somos beneficiados, eu ainda fico desqualificando. Tolo, né? Preciso entrar no reino, não preciso? Preciso reconhecer. Enquanto eu estou criticando, tem gente fazendo. Está comigo ou não? Enquanto eu estou aqui cheio de crítica, não, tinha que ter um ar-condicionado. Tem gente lá lutando. Desfez de alguma coisa, de algum tempo, algum investimento para fazer essas coisas lá. E a gente aqui criticando, apontando. Não, mas só tem angu para comer, né? Mas tem alguém lá que está dividindo angu junto com eles. Você está comigo aí, não? Então, correndo aqui o texto, Jesus vai dizer, não proíba, ninguém faça milagre nenhum com o meu nome, depois falará mal de mim a seguir. Quem não é contra, nos é a favor de nós. Quem não é contra nós, é a favor de nós. Ou seja, não tem como eu jogar nos dois times. Se eu jogar num time, eu preciso me dedicar a esse time. Eu não tenho como dizer, eu estou aqui, mas jogo contra lá. Se eu estou no reino, eu tenho que torcer pelo reino. Ainda que abrisse uma igreja aqui, outra igreja ali, não poderia ter divisão na gente. Ninguém ia ficar na porta catando gente lá, não. Porque se está entrando lá, como se estivesse entrando aqui também, irmãos. Se está entrando aqui, é como se estivesse lá. Se sair daqui para ir para outra igreja e ficar bem, amém. Se sair de outra igreja e ficar para cá, amém. Mas é o reino crescer. Agora a gente não pode ficar discutindo, dizendo que a igreja não presta A, que a igreja B não presta, o líder B não presta, etc. Não somos juízes. Não somos juízes de ninguém. Ah, mas está pregando em nome de Jesus. Está falando que a igreja não é. Fecha a tua matraca, irmãos. Esse assunto, às vezes, a gente comenta. Comentamos porque somos pessoas espirituais e, na verdade, sabemos para quem comentar, para alertar. Por exemplo, você acha que eu e os pastores não conversamos de algumas coisas que têm acontecido no cenário do mundo evangélico? Claro que comentamos. Mas tem coisas que eu comento lá em cima que eu não vou ficar comentando aqui. Então tem que saber para quem vai comentar, porque um nível de maturidade não é comentar para fofocar, é comentar para saber o cenário que está acontecendo, você não dá mole. Está comigo aí, não? Quem não é contra nós, é a favor de nós. Eu lhe digo a verdade, se alguém lhe der um simples copo de água, porque vocês são seguidores de Cristo, essa pessoa certamente será o quê? Uau! Está entendendo agora a questão da criança? Está entendendo agora que tem alguém pregando o nome de Cristo? Cristo agora está esquecendo os discípulos, fanfarrões, que na verdade é uma cambada de puxa-saco agora nesse momento. Não, Cristo é só nosso, é só nosso, é só nosso. Cristo é das nações, irmãos. A verdade não é só minha, não é só tua, a verdade é daqueles que seguem a Cristo, irmãos. Eu sei que existem vários tipos de doutrinas de igreja. Existe a igreja batista. A batista não pode criticar a Rehobote. A Rehobote não pode criticar a batista. Eu sempre falo brincando, irmãos, o horário é na batista, porque é a doutrina deles, irmãos. É a doutrina de cada igreja. E se eu entrar numa igreja, eu tenho que viver a doutrina daquela igreja. Se eu for para a igreja pentecostal, eu tenho que botar um roupão também, irmão. Não adianta eu ficar na igreja pentecostal de calça apertada. É ou não é? E o varão está na carne, a primeira linguagem, vai vir aquela missionária assim, irmã, varão, esse que eu te digo, varão apertudo. Eu tenho que me enquadrar, eu preciso ser um peixe, em cada aquário que eu for, eu tenho que me alojar e ser daquele jeito. Porque eu vou para o aquário, mas fala, aqui todo mundo é aqui, então por que está aqui? Precisa se encaixar, precisa viver o lugar. Lembra das frases antigas, só põe a mão onde teu coração está. É real, irmão, senão você vai adoecer. Você vai adoecer, está comigo aqui, não? Quando você vai entrar num trabalho, você tem que aceitar as regras daquele trabalho, chamado doutrina também. Você vai entrar numa faculdade, numa escola, você precisa. Antigamente, hoje não. Hoje todo mundo vai para a escola de calça jeans, de qualquer uma blusa, tênis de marca. Antigamente é o seguinte, irmão, tinha uma inspetora que ficava na porta do colégio. Era aquela bermuda de tergal.
tergal, meu irmão, aquelas coisinhas. No dia de hoje fala, isso, a qualquer Fanta. Mas aquele dia era obrigado a usar. Ele ficava todo apertado, todo chupado lá, assim, né? Aquela blusa da escola da rede, né? Branca, com a gola azul. Quem é dessa época aí? E detalhe, aquela meia puxando assim na perna até aqui. E depois, aquele que chute amarrando, dando várias voltas aqui, ó. Laço do passarinheiro, meu irmão, aqui, ó. É? Antigamente era isso, irmãos. Mas hoje a pessoa, você botar um que chute, irmão. Aí hoje o cara que vai para o shopping, é a mesma roupa que ele vai para a escola. A mesma roupa, entendeu? São questão de época, de cultura, a gente não pode condenar. Bota um cara do que chute no dia de hoje. Bota um cara moderno hoje nos tempos antigos, vai ficar tudo fora de linha. Então nós precisamos entender qual é o som do céu hoje para a gente se encaixar nisso aí. Tem alguém comigo? Diga amém. Amém. Quem é contra, diga glória. Jesus vai dizer uma coisa, que quem der um copo de água a esses seguidores certamente não ficará sem recompensa. Quem ajudar não ficará sem recompensa. Mas se alguém fizer um desses pequeninos, que confia em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrasse no pescoço uma pedra de moinho e se jogasse ao mar. Presta atenção, agora que eu falei para vocês aonde eu quero trabalhar, qual o pequenino desse? É as crianças, não? Qual os pequeninos? Aqueles que não têm títulos, aqueles que não são conhecidos, mas que estão fazendo a obra de Deus. A gente está defendendo eles, dizendo que eles serão recompensados também. E quem o ajudar será recompensado também. Ele vai dizer, sua mão te faz pecar, corte, seu pé te faz pecar, corte. Ele vai deixar uma palavra muito incrível sobre um censo. E ele vai botar no verso 50 aí, por favor, amigo. Verso 50, obrigado, amigo. Censo. O sal é bom para temperar, mas se o sal perder o sabor, torna-se salgado outra vez? Claro que não. Tenham em vocês a qualidade do bom sal. Viva em paz um com os outros. Está alguém comigo aqui? Não? Bom, não tem nada a ver essa palavra com que... Não inventei ela, é uma cronologia. Esse dia eu botei num grupo de liderança. Pô, galera, essa galera que fica falando mal de igreja, deixa de seguir. Toma uma postura. Já pensou, se a serpente chegou e falou, vem cá, serpente, agora o negócio endoidou, vem cá, serpente. Eu estou aqui, Adão, a serpente, vem cá, tenta falar no meu ouvido. Se Adão fizesse isso aqui, ó, me dá licença. Tenta, me dá licença. O cara é grande, mano. Se Adão fizesse isso aqui, teria pecado? Então o pecado, na verdade, ele existe pela sua falta de comportamento com aquilo que é mal de informação. Sabe por que você começa a ver as coisas erradas no relacionamento, na igreja ou qualquer outro trabalho? Porque você dá ouvido. Porque se você tivesse postura de não querer ouvir, quem já sabe o que quer não fica naquilo que estão dizendo, irmãos, entendeu? Se você tivesse mais qualificação para aquilo que você deve ouvir, você estava muito bem espiritual. E muitas pessoas não haveriam saído da igreja se soubesse ouvir somente a voz de Deus. Mas infelizmente, a gente é muito fofoqueiro, a gente quer ouvir a opinião de 10 pessoas e não tem a nossa própria opinião. Verso de número 46 de Lucas, por favor. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Os 3 evangelhos, tá? Já terminando. Jesus conhecendo seus pensamentos. Lucas 9:46. Lucas 9:46, o último evangelho. Tem algo para a gente abordar aqui. Posso ler, irmãos? Lucas 9:46. Falei que hoje é doutrina, viu? Vamos lá. Os discípulos começaram a discutir sobre qual seria o maior. Já entendemos qual era a discussão. Qual era a discussão? Viram alguém pregando, viram alguém cantando, viram alguém evangelizando e falaram, não faz, só a gente pode fazer isso. Você não é do nosso bonde, né? Quem numa junta espalha, né? Quem não soma diminui. E aí no verso 47, Jesus conhecendo os pensamentos, trouxe para si uma criança, a mesma coisa, né? E disse, quem recebe uma criança, recebe meu nome, me recebe, e recebe também aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. Agora sim, versos 49 e 50, João disse a Jesus, mestre, vimos alguém em teu nome pregar, expulsar demônios, e nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. A última mensagem é essa aqui, verso 50, não, N-A-O-T-I-O, não. Não o proíba, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Eles estavam pregando contra demônios? Não. Eles estavam pregando contra o diabo? Não.
contra o reino de Deus, estava pregando contra o diabo, sim. Estava pregando contra o demônio, estava. Então ele estava do nosso lado, porque só existe dois senhores. Mas os discípulos cabeçudos, os discípulos religiosos, não queriam. Ou seja, na verdade eles queriam ser reconhecidos. Só eu posso fazer, só eu posso expulsar. E Jesus dá uma coça neles. Repete comigo bem alto: quem não é contra, é a favor. E quem é a favor, nunca será contra. O que eu vejo mais hoje é esses idiotas de internet batendo na igreja. Raça burra, tola, ignorante, vai dar conta de tudo. Vem para a igreja, se alimenta da igreja e coste na igreja. Na noiva não se coste, não bate na noiva. A noiva tem que ser tratada com carinho. Você sabe quantas mazelas eu sei de líderes espirituais? Quantas mazelas eu sei de autoridades espirituais? Quantas mazelas eu conheço de igreja, irmãos? Por mim hoje, se eu sou Cristo na terra, eu mandaria fechar muita igreja. Tira o meu nome daí. Eu sou Jesus, estou aqui na terra. Eu chegava para aquela igreja e falava assim: tira o meu nome daí agora. Tira meu nome daí agora. Porque o que eu conheço de sacanagem, de prostituição, de gente mentirosa, gananciosa. Mas, irmãos, existe céu que só vai entender aquela leitura. Uma vez eu falei aqui, anos atrás, agora a mensagem vai ficar gostosa, viu? Uma vez eu falei anos atrás falei, irmãos, existem pessoas que vão se converter nas igrejas mais erradas que você possa imaginar. Você fala, como é que pode? O cara lá, você fala assim, meu Deus, vou arrancar tudo dela agora, Jesus do céu, minha mãe vai ficar pobre, Jesus do céu, por favor. Parece que bota aquele capacete da burrice na cabeça. Aí o Espírito Santo falou comigo, ali é a primeira entrada, depois quem conduz sou eu. Ele me disse claramente para mim que aquela era a porta, que aquela pessoa entende. Por exemplo, uma pessoa que está acostumada, meu irmão, está acostumada a fazer sacrifício. Por exemplo, um jogador, a pessoa só gosta de jogar jogo, etc. e tal. Tem igreja que parece até que é um jogo de aposta. Você coloca no mérito de você dar para você receber. É uma aposta. Mas aí a pessoa vai, e de repente num culto, e a palavra, meu irmão, às vezes o cano é até sujo, mas a palavra é limpa. Abriu a boca, abriu a Bíblia, é Deus falando. Aí numa hora dessa, o Senhor pega essa pessoa que está aparentemente, nós seres humanos dizendo assim, meu Deus, ali é muito problema, não dá, ali é doutrina errada, etc. Aí numa hora dessa o Espírito Santo pega essa pessoa, mexe nela, ela abre os olhos dela, daqui a pouco ela está no lugar onde você desejava, no lugar de verdade, etc. e tal. Está alguém comigo aqui, não? Você entende? A gente não pode julgar. Por exemplo, a igreja de Cristo, independente da bandeira, irmão, seja ela pentecostal, seja ela anel, seja ela tradicional, seja uma igreja da visão, a bandeira é Cristo, irmãos. Os homens utilizam aquilo que eles mais se identificam. Por exemplo, por muito tempo as pessoas me chamaram para ser pastor de uma igreja tal, que eu fui há muito tempo. Daquele costume tradicional ou neopentecostal, eu não me identifico. Aonde que eu aceitei o meu chamado? Quando eu conheci a visão celular. É minha cara, é meu jeito. Então Deus respeita isso. Já pensou, fulano, você não pode ir para a igreja porque você usa só esse tipo de calça. O cara nunca vai entrar na igreja. Deixa, irmão, vir do jeito que está. Às vezes eu vejo pessoas radicais demais, irmãos, radicais demais. Claro que tem gente que dá lugar de verdade, mas eu vejo pessoas chegando toda desconcertada, no jeito, etc e tal. Eu vejo alguns olhos de julgamento dizendo assim, lá, está indo para a igreja assim, nem tem um senso. A pessoa é cega. A pessoa não entende nada. E tem gente que não tem carinho para ensinar, para doutrinar, para falar, né? Eu já falei várias vezes aqui por gente repetitivas. Ô irmãzinha, você que já está aqui há 2 anos, olha esse vestido, irmã. Tem um homem casado atrás de você, irmã. Eu já falei várias vezes, mas já está 2 anos. Mas tem gente que a pessoa vem no primeiro culto e fala, olha a roupa que vai para a igreja, ela não entende a tua linguagem. Ela não entende. E se entende ainda, existe uma entidade ali ainda governando. Mas quando chega aqui, nós trocamos de identidade dela. Ela sai com a entidade que ela entrou e nós apresentamos Cristo para ela, a pessoa do Espírito Santo. Opa, aleluia. Olha aí. Quem está aí, cara? Quem está aí? Está bem, né? Está bem, né? Legal. Não ponham ou não proíbam, disse Jesus, quem não é contra vocês é a favor de vocês. Que idiotice! Ir para a rede social para ficar falando mal de A e de B e de C. É pastor falando de pastor, é fulano falando de fulano. Aí, irmãos, de vez em quando você perde até, você sabe que tem que ficar no teu lugar, silêncio. De vez em quando você fala assim, cara, sou humano, você solta uma. Porque senão você estoura também, né? Você estoura, você solta uma e some, né? Vai lá, pá, joguei, pronto, acabou. Vai Maracanã, fala Nense, etc e tal.
ficar tudo feliz. Tem alguém comigo, não? Mas de vez em quando dá. Mas o bom se não fizesse. Mas quem consegue? Quem consegue? Está comigo aí, não? Quem aqui nunca soltou uma piadinha, irmãos? Quem aqui nunca soltou? Né? Você vai lá e fala em parábolas, irmão. Mas a pessoa sabe. Né? Você vai lá e fala em parábolas. Você vai lá e faz igual aquele cara que vai comprar um produto aí de hemorroida, Protan, não sei o que, ele fala, é pro meu primo. Você vai lá, participa do Altas Horas, fala pro Serginho assim, é um amigo meu, né? Você vai lá, sempre terceiriza, mas na verdade é você. Tem alguém comigo aí, não? Você está entendendo? Cara, como nós somos burros, irmão. Eu nunca vi um centro de macumba falar mal do outro. E nem igreja católica falar mal do outro. Chega um católico e fala pro outro, e aí, você é da paróquia tal? Santa Santana. Aí o outro fala, eu sou do Santo Tomé. Manda um abraço para Santana, manda um abraço para o Tomé. Aí vai o outro, você é da igreja tal? Ah, eu sou da Rehobote. Ah, eu sou da qual? Da Universal. Diz o pastor da Rehobote que eu não gosto dele. Te perguntei alguma coisa? Um crente fala mal do outro, o reino dividido nunca vai prosperar, irmão. Nunca. Você não vê, eu duvido, irmão. A Bíblia própria anuncia, aponta, dizendo que o reino das trevas é mais prudente que o reino da luz, irmãos. Está comigo, irmãos? Por exemplo, uma pessoa vai fazer um trabalho, vai arriar um despacho, etc. e tal. Ela não chega meia hora quando o culto iniciou do louvor. Você chega. Você não respeita a santidade de Deus, mas a pessoa, ela chega meia hora antes do que ela marcou. Se o relógio é 9, é meia-noite, em 3 horas, se é 3 da manhã, meia-noite, se é 6, ela chega antes. Se ela vai arriar um trabalho às 9 horas, 7h30 ela está no lugar, já se preparando, já se arrumando. Agora, se o culto começa às 8, o crente chega às 10. O reino de Deus, ele não era para ser assim confuso. Por quê? Porque o Pai não é confuso. Deus não é confuso, confuso é a gente. Quem não presta, irmão, essa lagartixa que está do teu lado, irmão. Não é o que nós somos não somos minhoca, irmão. Somos minhoca, do pó você veio, do pó você vai. Só porque está com uma corzinha de pele, você acha que você é bonito? Eu vou mostrar a foto depois que você morrer, como é que você vai ficar. Está comigo aí, não? Você é uma minhoca empanada, irmão. Minhoca empanada, já viu aqueles nuggets? É você, irmão. Tira a capa do nugget, todo o frango é igual, irmão. Tem alguém comigo, não? Bom, eu separei um textozinho aqui do nosso querido irmão Paulo. Porque se teve alguém que falou de igreja foi Paulo. Esse cara foi espetacular. E um cara expert em doutrina. Um cara que conhece cada igreja pelo perfil do qual ele fundou. Um cara que vai lá, eu queria muito um dia trazer um estudo sobre a carta de 1ª e 2ª Timóteo. É muito gostosa. É muito gostosa. Vocês gostam? Eu também. Mas você não tem noção como é que é dividir aquilo ali, é muito gostoso. Não é só ler, dividir. Dividir a carta em 4 fases, é muito gostosa. Primeiro ele manda Timóteo tomar postura, que tem muito Timóteo na igreja que não tem postura. Mas ele não manda tomar postura de ficar assim, reto, como obreiro, não, manda tomar postura, manda de denunciar e manda de corrigir, etc. e tal. Então Paulo vai ensinando Timóteo para de ser covarde. Agora, voltando aqui, que não tem nada a ver com Timóteo, ou também, né? Nós queremos falar aqui da igreja de Corinto. Paulo vai anunciar para a gente aquilo que eu estou falando aqui sobre os discípulos. Por exemplo, alguém pregando, alguém curando, alguém libertando o nome de Jesus, se acharam na incumbência de dizer assim, não pode fazer isso de respeito somente a nós. Paulo vai dar uma lição para a gente do que ele viu na igreja de Corinto. Acompanhem comigo, amados. 1 Coríntios capítulo 3, versos número 1 ao 7, amigo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 ao 7. Começaram-se uma discussão. Irmãos, quando estive com vocês, Paulo dizendo, eu fico imaginando, eu quero que você leia, mas pense em Paulo. Bota na sua cabeça a leitura, mas fica imaginando Paulo. Pode pegar aquele Paulo do filme mesmo, né? E bota aquela fala dele também, aquela fala grossa, assim, cheia de grave, né? Muito maneira. Vamos lá. Irmãos, quando estive com vocês, não pude falar como pessoas espirituais, mas como se pertencesse ao mundo ou fossem criancinhas em Cristo. A palavra criancinhas aqui agora não está à mente naquilo que Jesus falou como uma criança, da inocência. Agora, a criança que ele vai distinguir aqui é o lado brincalhão, o lado imaturo, como ele vai dizer em Coríntios, quando eu era menino falava como menino também, agora eu cresci, preciso tomar atitudes de coisas e comportamentos de gente adulta. Então Paulo vai chamar a igreja de Coríntios agora de criança, de infantil,
Ou seja, eles têm cargo, eles têm igreja, eles têm ministério, mas são infantil. E Paulo vai dizer para eles que eles são verdadeiras criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido. Paulo está dizendo assim, eu poderia estar pregando outras coisas, mas tem que ficar no beabá, porque vocês não se dedicam à palavra, né? Paulo tinha alimento, Paulo tinha conteúdo, mas tinha que ficar regressando toda hora, por quê? Porque a igreja era uma igreja menina, era uma igreja imatura, e não tem como dar arroz e feijão para uma criança que acabou de nascer. É papinha, e Paulo estava toda hora tendo que ir no liquidificador, bater a papinha, abre a boca agora, aviãozinho, né? Aí vai lá, tá pegando esse negócio? Não. Aviãozinho, vai lá, abre a boca, 1, 2, 3 e mal, né? Quem fica nessa infantilidade deixa de comer uma picanha, irmãos, deixa de comer uma carninha bem gostosa. E Paulo estava dizendo assim, eu mudei o cardápio por causa da infantilidade de vocês. Não tem como falar de coisas adultas para pessoas que não têm comportamentos para aceitá-las. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois estava aptos para receber. E ainda não estão, ou seja, não melhoraram nada. Repete comigo, não melhoraram nada. Paulo está crente que a igreja está melhorando, que a galera está melhorando, tem encontro, tem reencontro, tem 1 ano, 2 anos de rebote, vai fazer 9 anos, e o que você melhorou? Nada, os mesmos comportamentos de quando entrou, infantil continua sendo infantil. Lembra que eu falei que o culto hoje, é de doutrina? É isso. Esse não tem a mesma coisa de gente que fica indo olhando para o outro, ah lá, o outro está fazendo para se mostrar, você que está se metendo os olhos onde não deve, entendeu? E a galera que está fazendo e que fica sabendo que o outro falou mal, olha lá, o outro está fazendo só para se mostrar. Aí eu fico sabendo disso, eu fico chateado. Não daria para me dar glória sabendo que alguém está se incomodando? Né? A gente tem uma mente tão fraca, a gente para porque aquilo que dizem, irmãos. Jesus foi falado o evangelho inteiro do que ele fazia, do que ele pregava e não parou, irmãos. Paulo a mesma coisa, verso número 3 aqui. Porque ainda são controlados por sua natureza o quê? Por que não cresce? Porque é humano, é carnal, não vai para um lado espiritual. Pessoas humanas criticam a carne, irmãos. Pessoas humanas não vê a obra de Deus crescer, libertar um demônio, pregar uma cura com uma glória para Deus. Não, ele se sente ofendido. Já uma vez que ele não tem poder e autoridade para tirar um demônio, ele fica com inveja de quem tira. Não foi isso que aconteceu com os discípulos? Não foi isso? Saíram para lá, não conseguiram expulsar. Jesus falou, só sai com casca de jejum e oração, naquele jovem lunático. Lembra disso? Que cultos atrás, o pai chegou e falou assim, Senhor, eu trouxe os demônios para os seus discípulos, eles não puderam expulsar. Lembra disso, pessoal? Eu estou solo aqui? Não lembra disso? Agora eles encontram alguém que não está na cola de Jesus, mas já entendeu a mensagem, que não dá trabalho para Jesus, e já está cumprindo a mensagem do ID, eles ficam enraivados. O que adianta andar com Jesus, mas nunca crescer, irmãos? Quanto tempo de igreja você tem, os comportamentos que ainda estão conosco, irmãos? Será que a gente não vai mudar de fase, irmãos? Será que esse tempo de infantilidade, de fofoca, disse, não é somente a igreja, rebote, Deus me perdoe, mas eu quero que essa mensagem chegue a outras igrejas, a outros cristãos. Eu quero que essa mensagem chegue ao coração desses que vieram visitar a gente, que certamente já estiveram numa igreja ou estão numa igreja. Não existe igreja problemática, você que ainda não cresceu. A maioria dos seus afastamentos começa quando você começa a determinar crítica. Essa palavra não é para mim, eu não aceito isso. Você se torna um lugar de juiz. Você não obedece a palavra de Deus. O filho pródigo, o jovem rico fez a mesma coisa. Jesus falou, vai lá e faz tudo, eu já faço. Ele se tornou um crítico. Aí Jesus falou assim, te falta uma coisa, se calar mais e produzir mais. Agora, o texto diz para a gente que essa igreja não estava apta. Eu sei que eu não vou ouvir muito glória, até mesmo quem pode estar dizendo só para disfarçar, fingindo que não é contigo. Posso ouvir um glória? Ele disfarçou de novo. Porque ainda são controlados, verso 3, por a sua natureza humana, tem ciúme dos outros, discute e brigam entre si. Repete comigo, irmão, por favor. Pois ainda são controlados pela sua natureza humana. Tem ciúme da célula, do outro líder. Onde você foi? Você me avisou? Você é dono das pessoas, irmão?
Não peça relatório, deixa que eles te deem. Isso vai mostrar o quanto você é na vida deles. Não fica cobrando. Fulano, você foi. Para de ser controlador. Tira essa pilha dos outros, irmãos. Quem não quiser dar relatório não tem discipulado, irmãos. Aí fica esse excesso. E mandei você colocar. Hoje você não sabe que era o dia daquela blusa. Você manda no vestuário agora. Quem estiver sendo comandado, manda um boleto também para essa pessoa. Fala, aqui ó, paga o boleto, já que você quer mandar na cor da minha roupa. Não é, pastor? Toma aqui o boleto, paga o meu cartão aqui, ó. Você está entendendo? Então a igreja é infantil, as pessoas são infantis, irmãos. Elas sentem dono de todo mundo. Claro que nós, como pastores, queremos qualificar. Por exemplo, uma pessoa diz fazer obra com a gente. A vida dela lá fora interessa mais do que aqui dentro. Qual o testemunho que ela está dando lá do que ela está ouvindo aqui, entendeu? Então, não é que nós tomamos conta dela, é que nós aguardamos ela. E muitos dão relatório. A maioria do que eu estou vendo aqui, quando viaja, manda uma mensagem: pastor, estou viajando, vai de bar de paz. Estava descendo ali agora, uma irmã falou assim: pastor, vou operar. Relatório. Falou, vou operar. Ora por mim, abracei ela, abençoei ela. Falei, vai em paz, o médico dos médicos estará contigo. Quem quer, dá satisfação. Agora quem não quer, segue tua vida, irmão. Segue tua vida, bota o feijão no fogo, irmão. Um arrozinho, faz uma farofa, um ovo mexido, vai almoçar, irmão. Tem gente que deixa de comer, porque a pessoa não falou na cela. Fulano está emagrecendo, está doente. Não, pastor, os discípulos estão me dando dor de cabeça. Irmão, não foi para isso que Deus te chamou, não. Vive, irmão. Já falei para vocês, seja como eu, curto e grosso. Não quer, não insiste, irmão. Continua fazendo. Continua fazendo. Trabalha com quem te dá resposta, feedback, irmãos. Te desgasta menos. Também não vai abrir mão de qualquer um, não, tá, seu hipócrita? Não, a partir de hoje, não. Tenha senso. Tem pessoas que não estão dando resposta porque estão em guerra, entram na guerra com ela. Mas tem pessoas que não te dão resposta porque são sem vergonha. Você está entendendo, irmãos? Está entendendo, pessoal? Levanta a mão quem entende. Levanta a mão quem entende. Olha, porque ainda são controlados pela natureza humana, têm ciúmes um dos outros, discutem, brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados pela natureza humana, que são, na verdade, comparados com pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Levantando fã, ídolos para si. Quem você gosta? Eu gosto da Anitta. Não, eu gosto da Lude. Tem gente assim, escolhendo o líder que vai pregar, escolhendo para quem vai falar, fazendo nomeação de pessoas. Está comigo aí, não? Quando um de vocês diz que eu sigo Paulo, sigo Apolo, agindo exatamente como as pessoas do mundo, afinal, quem é Paulo, irmãos? Ou outra pergunta, quem é Paulo? Somos apenas servos de quem? De Deus, por meio do qual vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho ao qual o Senhor nos entregou. Eu plantei, Apolo regou, mas só tem um que pode dar o crescimento, é Deus. Olha Paulo tratando a igreja com a doutrina, irmãos. Corrigindo os irmãos e canalizando os irmãos, botando os irmãos para olhar para Deus, irmãos. Havia uma frase muito antiga, pessoas que só viam um problema na igreja, não é aqui, aqui todo mundo é santo. Desencosta da asa desse irmão aí, por favor. Sai daí, olha aí, olha a roupa dele, branquinha, santificada. Agora fecha a boca, a língua é grande. Aqui, deixa para lá. Olha, há um pastor que falou assim, o irmão chegou e falou, pastor, quero sair da igreja. O irmão falou assim, quero sair, pastor, muito problema, as pessoas estão muito aqui, todo mundo fica olhando, julgando, etc e tal. O pastor encheu um copo de água até o talo, falou assim, fulano, dá uma volta na igreja, assim, nos bancos. O menino foi perfeito, falou assim, o desafio não cai gota nenhuma, ele foi perfeito, e chegou até o altar, falou, pastor, aqui, como o senhor mandou? Ele falou assim, caiu alguma coisa? Não. Ele falou assim tem sido você, enquanto não tirar os olhos de Jesus, você não vai ver o que está acontecendo ao redor. Sabe o que falta muito de vocês? Trazer um copo cheio de água, né? Para ficar olhando para o copo. Você não tem copo de água, não tem compromisso nenhum, né? Não tem compromisso com a santidade, não tem compromisso com Cristo. Aí fica olhando para A e para B. Não pode cair uma coisa. Cai alguém ali, cai um caderno ali, Bill. Já cansei de ver. Cai alguma coisa aí onde Bill está aqui. Todo mundo olha, irmão.
Esquecem do altar. O simples fato de você olhar para uma caneta que caiu, se mostra como você é frágil e deixa de olhar para Cristo. Simples fato, irmão, simples fato. É um absurdo isso. E Paulo trata isso na igreja, dizendo assim: vocês estão olhando para Paulo, vocês estão olhando para Apolo. Paulo planta, Paulo rega, irmãos, mas só tem um que é dono dessa lavoura, é Deus que dá o crescimento. Ele vai dizer, não importa, no verso 7, quem planta, também não importa quem rega, mas sim, Deus é a glória, a honra e o louvor, é Deus que faz crescer. Havia conversado esses dias, se não me engano, com um dos pastores aqui, não lembro qual, sobre o que existe hoje, o marketing do crescimento. Gente, estou sentindo um calor aqui terrível, não está não? Está ou não está? Está muito calor, gente. Vocês mexeram no ar-condicionado? Não. Foi eu que liguei. Eu liguei tudo em 24 lá em cima. Eu liguei 5 horas da tarde, então ninguém mexeu, né? Mexeu? Gente, mas então o nosso louvor hoje vai ser aqui a brasa pegou. Sarça, né? Brasa, ó. Eu havia conversado com os pastores, não lembro qual de vocês é, vou falar o assunto, vocês sinalizem para mim, por favor. Em que tem muitos métodos hoje, né, de igreja para crescer, como fazer, e tem muita gente caindo em técnicas de coaching, mas não está buscando a direção em Deus, né? Porque deu certo no 1 ali, deu certo no 1, eu tenho que fazer igual a ele. Quer dizer, lá de outro bairro, de outra geografia, eu vou pegar uma cultura de outro lado e vou querer colocar aqui, para outro aqui. Então tem muita gente infeliz, porque não achou-se a si próprio ainda, que Deus chamou cada um com a identidade pessoal. E tem muita gente pegando a identidade dos outros, querendo ser os outros, não quer ser você, e Deus não trabalha. Por que não cresce? Não cresce porque eu não me achei. No momento que eu me achar, eu vou me linkar com Deus, porque Deus me chamou do jeito que eu sou, da forma que eu sou, e Deus está contando do jeito que eu sempre nasci e sempre serei. Tem alguém comigo? Não? Então não existe método para crescer. Quem dá o crescimento é Deus, é só eu trabalhar com exatidão. Alguém comigo aí? Não? Agora Paulo vai dar outra surra, outra lição. E nessa aqui é sobre batismo e tudo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, por favor. 1 Coríntios 1, 10. Posso ler, amados? Posso ler? Quem está amando essa doutrina, diga amém. Amém. Levante a mão, por favor, quem está amando. Agora abaixa os fofoqueiros. Cuidado. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 1, 10, irmãos. 1:10. Irmãos, suplico que em nome de Jesus, preste atenção como Paulo começa a sua carta. Irmãos, por favor, me ouçam novamente, eu imploro a vocês. Ele faz súplica à igreja. Suplico ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo que vive. Vou ler de novo. Suplico-lhes em nome de Jesus, do nosso Senhor, a quem Cristo, que vivam em harmonia um com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenha mesmo parecer, unidos pensamentos no mesmo propósito. Paulo está dando mais uma vez uma correção. Em outra época a igreja, não no mesmo dia, mas em outra carta à igreja, esses capítulos foram juntados, mas nem foram sempre eles junto tudo. E Paulo mais uma vez está corrigindo aqui, dizendo assim, por favor, vive em harmonia. Paulo agora pede harmonia, e ele vai dizer no versos número 12, 13, 14 até o 15, jovem. Refiro-me ao fato de alguns dizer, olha, eu tenho uma escolha, eu gosto mais do pastor Sérgio, eu acho ele mais manso para falar, eu gosto do pastor César, ele é mais vagaroso e fala bem o português dele, eu gosto do pastor Jorge, né? O nível está subindo, eu gosto da pastora tal, eu gosto da outra, pessoas que fazem escolha, e não entende que nem todo dia você vai comer o mesmo cardápio. Se eu te oferecer o mesmo cardápio todo dia, você vai ficar enjoado. Se você for almoçar numa pensão, todo dia a mulher vai dizer se for comigo dá certo, eu sou o único exclusivo. Se a pessoa falar assim, ó, tem peito de frango e café, pode botar. Daqui uma semana, pode fazer. Daqui a um ano, peito de frango de novo, pode botar. Eu não tenho problema, mas nem sempre todo mundo é assim. Se viver na mesma forma, se viver comendo a mesma comida, pode se enjoar. É tão real, é tão real. Às vezes quando um líder prega aqui, quando um pastor prega aqui, eu vejo gente
glória a Deus, aleluia, porque está vindo um cardápio diferente, a pessoa está diferente, ela está enjoada de mim, entendeu? Ela está saco cheio de mim, não aguento mais, pastor, só vem igual aí os homens de preto pregar aí, meu irmão, e lança fuzil, granada e bomba, não é? Tomara que venha o pastor Sérgio, vem o pastor Sérgio, cheio de amor, né, aqui, gente, você está aí suando pra caramba aqui, é careca, né? Aí vem ele aqui, aí dá aquele sorriso, aquela voz branda, aquela voz, sabe, não é uma voz igual amém assim, às vezes, entendeu? Aí você fica, aí esses dias eu ouvi de alguém assim, dizendo assim, pastor, não dá para te ouvir na televisão não, que a gente bota num volume, mas de repente está o dobro, né? Terra! Aí minha irmã chegou para mim e falou assim, pastor, fiquei até incomodado, porque eu acho que a vizinha não gostou, que estava num nível, mas daqui a pouco se aumentou. Falei, irmã, ninguém é perfeito, né, irmã? É o que tem para hoje, tá bom? Só tem Pepsi, pode ser? Sim ou não, pessoal? Sim. Aí vem a pastora Delmara aqui pregar domingo de manhã, nossa, delicadeza, falando de autoridade, não ofendeu ninguém, mas jogou verdade. Não ofendeu o seguinte, não foi agressivo com ninguém, mas jogou as verdades que a gente ficou constrangido. Está entendendo? Aí vem as pastoras, vem os pastores, você fica ali, irmãos, é o cardápio que tem. Irmãos, ninguém é maior, um planta, outro rega. Eu já vi pessoas não se converter comigo, por exemplo, cadê a Suzy da aba não, agora Suzy da Zocela, da filha de Abraão, cadê? Suzy, fica de pé, filha, por favor, sua sogra está aí? Sogrinha está aí? Não, está não? Suzy, fica de pé, só para eu identificar você. Suzy é a nossa irmã, está conosco desde a época do dilúvio, ela casada com o João, o sogro dela, o pai do João, estava ali em cima. Eu pregava aqui, o cara nunca se converteu, nunca, irmão. Pastor César foi pregar um domingo aqui, daqui a pouco está o cara aqui na frente, eu falei, eu sou um bosta. Eu sou um bostão. O cara entendeu a linguagem dele, o cara entendeu a linguagem, a leitura, o jeito dele, identidade, irmãos, identidade. Então, todo mundo é útil no reino. Todo mundo é útil no reino. Assim como tem pessoas que falam, não gosto de pastor Alexandre prega, mas quando for outro, ou quando for eu, também vai dar no mesmo. Eu tenho que entender que aquilo é uma estratégia de Deus, está me municiando, irmãos. A questão de identidade, eu vou ser egoísta, querer uma vida inteira. Tem gente que só se identifica com o outro. Tem gente aqui agora, que o Espírito Santo me revelou, vou olhar e vou mandar levantar. Tem gente que fala assim, pô, eu gosto tanto quando é outro pastor pregando. Eu entendo, irmãos. Ninguém que fica sem arrumado não, glória a Deus. O importante é o final. Deus vai dar o crescimento, então que Ele cresça, a gente diminua, irmãos. Amém, pessoal? Todos os cultos que eu estou ausente, que eu não estou aqui, eu ouço os pastores pregando. Se eu não ouvir na hora, por alguma outra questão, eu ponho e depois rebobino. Eu gosto também. É bom vê-los também, é bom ver o potencial de crescimento, o entendimento deles, é bom ver como eles estão se soltando, etc e tal, como eles estão, né, que é muito fácil para mim, eu me relativar aqui para você, eu não tenho, às vezes saem umas coisas assim que eu falo, caramba, de onde veio? É o costume, na verdade, posso dizer, que é o tempo de altar. Por exemplo, eu prego sempre aqui, vai me ver não pregando se eu tiver uma viagem, alguma coisa, mas se eu estiver aqui, acho que é minha tarefa. Domingo passado, retrasado, eu estava com uma sinusite ruim demais. Os pastores pregaram, sentei aqui na frente, eu olhei os dois aqui. Fiquei com torcicolo, que é muito ruim ficar aqui na frente, irmão. Mas estava aqui olhando o pastor Sérgio pregar, acabou 7h30 da noite. Pastor Jorge de manhã, estou brincando, pastor Sérgio acabou 8h40, né? 8h40. Menos? 8h40, foi ou não foi? Hã? 8 horas, pastor? 8 horas. Tá certo. O pastor Jorge chegou aqui de manhã e falou, pessoal, hoje a gente acaba cedo. Daqui a pouco eu vi um irmãozinho, outro olhando no relógio lá, 12h10, pessoal. Falou. Cadê ele? Está ali. Ele que falou, vou acabar cedo hoje. Daqui a pouco, 12h, irmão. O pessoal já pensando na janta, já. Aí. Paulo agora vai corrigir essa igreja dizendo assim, olha, vocês afirmam, eu sigo Paulo, eu sigo Apolo, ou ainda sigo a Cristo. Acaso Cristo foi dividido, ou seja, há uma divisão no corpo, irmão? Acredito, quem cria divisão somos nós. Outro dia uma pessoa me subjugou e me julgou, irmão.
dizendo que tinha um monte de gente me idolatrando na igreja. Não é idolatrando, irmão, sou pastor da igreja, sou pastor dos pastores, sou pastor que fundou a igreja, não é idolatria, é um reconhecimento. As pessoas, antes de chegar a mim, a maioria vai chegar nos pastores, irmãos. São meus auxiliares, tem que passar por eles também. Aí eu peguei ela e falei assim, ela me julgou sobre uma questão, eu falei assim, mas outro pastor também já fez. Ela, eu não sigo ele, só sigo o Senhor. Eu falei, a idolatria começou em você, peguei a cabeça. Pô, como é que pode, irmãos? Ela mesma está idolatrando, porque eu falei dos outros pastores, falou assim, para mim nenhum outro, só o Senhor. Eu falei, então você é idólatra, você é idólatra. Irmãos, tem pessoas que gostam de ver os pastores crescendo, sabe, andando, caminhando. Somos nós, irmãos, somos nós. Semana passada eu chamei um líder para pregar, ele não sabe como ele me deixou nervoso. Ele falou assim, eu já tinha um compromisso, anula, vai cumprir o chamado. Ou troca de horário, ou faz outra coisa, anula. Quando Deus manda você falar, fala. A tua agenda precisa ser a agenda de Deus. Quantas vezes Deus vai ouvir da gente, estou ocupado, estou isso, estou aquilo, tudo outro. Na verdade, Deus deixa até a gente ter uma ocupação para saber qual é o nível da prioridade dele em nós. Está entendendo, irmãos? Eu amo ver o povo crescer, amo ver um líder desabrochar, um líder crescer espiritualmente, amo ver as pessoas falarem de Bíblia, sabe, eu amo ver quando o discípulo me manda uma pergunta, ele printa um texto e fala, pastor, não entendi, eu falei, nem eu, depois eu te respondo, irmão. Tem gente que manda cada pergunta, irmãos. Eu falei, irmão, depois eu te respondo isso aí, dá um tempinho aí. Acaso Cristo foi dividido? Parece que a gente quer dividir Jesus, irmãos. Olha a pergunta de Paulo, acaso Cristo foi dividido, irmãos? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Porque Paulo estava sendo idolatrado por pessoas, e Paulo está dizendo assim, será que foi eu que morri por causa de vocês? O próprio Paulo abrindo mão, se abstendo de si próprio, se diminuindo nada, dizendo assim, pessoal, não sai nada de mim. Paulo, o teu lenço prega, o teu lenço cura, cura porque Jesus está na minha vida, rapaz. Paulo, o próprio Paulo se diminui, dizendo assim, não divida o corpo de Cristo. Acaso sou eu Cristo? Quem foi batizado em nome de Paulo? Há uma galera que estava dizendo assim, não, eu quero ser batizado, já viu? A gente vê isso direto, pastor Jorge, eu não é, na escolha do batismo. Tem gente que entra na fila onde você está. Aí o pastor está sem nada, aí ele vai, não, quero ser para aquilo. Até entendo, de repente o histórico, de repente como se converteu e tudo, mas tem gente que é demasiadamente demais, chega a ser constrangedor. A fila, às vezes, de alguém que está batizando, está grandona lá. As filas dos pastores vazia. Ninguém sai da fila. Lembrando que aquele que saiu da fila estava há 38 anos e encontrou Jesus. Não quem está batizando não seja, ou não represente. Mas não é sobre quem está aqui. É sobre você não idolatrar e entender a vontade de Deus. Agora me parece que Paulo joga num assunto dizendo assim, não, o batismo de Paulo é válido. Não, o batismo de Apolo que é válido. Agora até a questão de batismo, irmão. A pessoa estava descredibilizando. Agora quero abrir um contexto aqui, já que estou falando de doutrina. Nossa igreja, por muito tempo, a gente entendia que, na verdade, quem batizava, quem curava as pessoas, quem fazia obra, eram os discípulos. Por exemplo, ide por todo mundo pregar o evangelho. Então, quem começou a batizar, quem começou a curar e fazer milagre, foi o discípulo, não foi Jesus. E por muitas vezes, Jesus ganhou fama daquilo que os próprios discípulos faziam. E aí na nossa igreja, pela visão do discipulado, um exemplo, o discipulador, o cara tem uma cela, guarda o líder, né? Guarda o liderado, o cara vive com o liderado, resolveu o problema do casamento dele, o cara fez acompanhamento. Na hora de batizar, o que a gente fazia? Chamava o liderado para acompanhar essa pessoa nas águas. Foi por muito tempo assim, foi ou não foi? Quem lembra disso? Hoje, irmãos, chegam as pessoas para nós dizendo assim, nós acabamos com esse senso também, assim, ó, pastor, o fulano que me batizou desviou, será que o meu batismo é válido? Não é? Olha o que chegou para a gente, olha o que aconteceu com a gente. Então, assim, no mínimo do senso que a gente faz é o seguinte, cara, os pastores, supervisores, irmão, são pessoas mais inclinadas, mais circuncidadas, mais entregues, e aí nós colocamos os pastores para batizar. Aí chega um líder, às vezes, e fala assim, mas eu cuidei da vida. Nem Paulo, nem Apolo, irmão, quem dá o crescimento é Jesus. Se você consolidou a vida, foi até ali que Deus te quis, agora deixa Deus fazer o resto. Tem alguém comigo entendendo isso aí, não? Tem alguém maduro para entender isso? Alguém maduro para entender isso? Ganhou a vida, consolidou, discipulou, gastou tempo com ela. Era isso que Deus estava contando contigo. Foi até aqui. Até aqui é Deus. Passar disso já é você.
Então deixa, irmãos. Deixa Deus usar outra pessoa. Deixa Deus continuar aquilo no qual você contribuiu. Eu já fui de rebote, está em outra igreja, está explodindo, está dando fruto. Glória a Deus. Fala em nosso nome lá. O quanto nós ajudamos e equipamos. Respeite o tempo que teve com a gente. Se foi até aqui, continue dando fruto. Não somos Paulo, não somos de Paulo, não somos de Apolo. Na verdade, nós estamos aqui meras figuras representando aqui Cristo, irmãos. É Cristo que dá o crescimento, sim ou não, pessoal? Sim ou não, pessoal? Quem está comigo, diga amém aí. Diga, não sou de Paulo, nem de pastor Sérgio, nem de pastor Jorge, nem do feijão, nem do arroz, nem do macarrão. Diga, eu sou de Cristo. Agora presta atenção, não é porque você é de Cristo que vai ignorar essas pessoas que representam Cristo na sua vida não, tá? Não é porque você, não, tem que dar satisfação para ninguém. Na verdade, ser de Cristo é entender a colocação de cada um, qual faz a importância sobre a sua vida. E de repente você fala assim, a partir de hoje eu sou de Cristo, não tem nada a ver com pastor. E vai ficar com essa galera que diz assim, para que líder? Para que pastor? Não tem isso na Bíblia, o que a Bíblia mais está recheada é de liderança. Não, o véu do tempo se rasgou, o véu rasgou porque ninguém conseguia. Por mais perfeito que Moisés era, não conseguia te levar. Por mais perfeito que Josué era, não conseguia. O véu rasgou, para quê? Hebreus 13 diz que os pastores haverão de apresentar as suas almas. Quem vai apresentar a tua alma? Um líder que cuida dela. Um líder que zela por ela. Tem alguém comigo aí não? Irmão, vi uma rajada aqui agora de glória aqui, pegando aqui. Essa luz aqui me queima, mano, essa luz. Pegou isso, velho? Foi chuva de glória, irmão. Jesus cuspia nos olhos das pessoas e mandava ele se lavar. Você está entendendo, irmão? Qual a parte aí? Jesus, jogava um cuspizão e vai lá se lavar no Siloé. Presta atenção, já acabando aqui, mas não. De modo que ninguém possa dizer, fui batizado em meu nome. Paulo está dizendo assim, graças a Deus. Verso de número 15, Paulo está dizendo assim, graças a Deus que eu não batizei vocês. Porque se eu batizasse vocês, eu teria o nome em vez de Cristo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho de Paulo. Eu te batizo em nome do pastor Sérgio, da pastora Bárbara. Não, irmãos. Nós apenas representamos. Sabe o que é um representante? É o que a Bíblia chama de embaixador. Ele representa o país. Nós apenas representamos a cidade cujo qual nós conhecemos através das Escrituras. Estamos carimbados com o nome escrito no livro da vida. E para lá que nós iremos ir. Quem vai comigo, diga amém. Paulo está dizendo assim, ainda bem que eu não batizei vocês, porque aumentar mais a idolatria de vocês, a paixão de vocês. Eu entendo a admiração e respeito, mas não entendo esse mela-mela, essa acepção. Desde o momento que eu escolho um, descredibilizo os outros, eu já entrei num nível de desonra. Está comigo ou não? Amém. Filipenses capítulo 1, verso 15. Filipenses 1,15. Se fosse você, não perdia essa leitura por nada. Essa leitura é linda. Filipenses 1,15. Posso ler, irmãos? É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja. Outros também anunciam a Cristo por rivalidade. Mas outros fazem de boa vontade. Repete comigo. Alguém está pregando por inveja. Porque está dizendo, o outro está pregando, vou pregar também. Outros pregam por rivalidade. Disputam quem prega mais. Quem conhece mais. Mas Paulo está dizendo, entre tudo e entre todos, alguns estão fazendo de boa vontade. Ou seja, nunca deixou de existir, irmã Ilma, aqueles que fazem a vontade de Deus. Tem os da inveja? Tem. Tem os da rivalidade? Tem. Mas tem aqueles que usam a verdade. Existem os verdadeiros. Está comigo aí, não? E Paulo vai dar uma lição para a gente agora, para a igreja de Filipe, que é uma igreja que foi pouco corrigida, se não foi muito elogiada. A igreja de Filipe, e ele vai dizer para a gente mais ainda no verso 16, estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, que anunciam a Cristo por ambição, egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento, enquanto estou preso, dá para entender que alguém falou, Paulo estava pregando a verdade, olha lá o que ele está sofrendo. Olha lá, agora está preso, que verdade é essa? Imagine um pregador descredibilizar a palavra de Paulo. E somente ela existe 13 cartas no Novo Testamento para a gente. Paulo preso, alguém dizendo assim, tá vendo? Eu falei para vocês me ouvir até quando Paulo era fogo de palha. Paulo, na verdade, foi nascido e criado para aquilo. Paulo vai dizer no verso 21,
O viver para mim é Cristo. Se eu tiver que morrer, eu estou no lucro. E para não dar margem mais do que foi paralisado ali, eu quero abrir mais um texto. Paulo teve a colocação entre falar assim: eu quero subir, eu quero ir para a glória, mas quando eu lembro de vocês, eu quero ficar. Porque eu já sei que eu vou para lá, mas eu sei que vocês ainda precisam de mim. Dando paulada na cabeça dos outros. E Paulo deixou anunciando para a gente que todo mundo, vai haver os pregadores egoístas, vai haver os pregadores, invejosos, mas também haverão aqueles pregadores que falarão a verdade. Haverão aqueles cujo qual não tem nenhum dolo nele. E Paulo está dizendo: saiba lidar com tudo isso. E me parece que algum outro pregador, ou alguém, quis descredibilizar Paulo, só dá a entender isso. Aqueles, no entanto, que anunciam, verso 17, a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. O que eu entendo nesse final? Tinha alguém criticando Paulo, dizendo lá: pregou, não consegue salvar a ti mesmo. Pregou, agora está carcerado, vai morrer. Eu falei para vocês não seguir Paulo, olha o fim dele. Parece que tinha uma torcida assim para Paulo, assim, ó, vai cair. Claro que Paulo não caiu, Paulo foi encarcerado. Paulo está preso, está na mão de Roma, está em Patmos. Paulo vai ser sentenciado. Na verdade, Paulo vai ser o maior mártir da história. Eu já disse para vocês a minha opinião, é minha, tá? Para mim o Paulo era o 12º discípulo. De forma precipitada, escolheram Matias. Mas para mim Paulo era o novo discípulo, apóstolo dos apóstolos. Tem alguém comigo? Não? Então Paulo vai dizer agora: eles querem aumentar o meu sofrimento. Olha só, como se alguma coisa desse errado. Alguém está dizendo: não falei que não era essa laranja toda? Não falei que não era isso tudo? Sabe aqueles que ficam do outro lado esperando uma falha tua? Do outro lado: tomara que cai. A gente tem que entender, irmãos, que um prega, outro rega, e Deus é que dá o crescimento. Outro dia eu tirei da fala de uma pessoa, pessoas que fizeram muito mal para a gente, e sem querer no nosso ego apareceu uma vontade assim: tomara que Deus me justifique. Mas para Deus me justificar, Deus teria que puni-la. A gente olhou o processo todo e falou: opa, Senhor, tira tudo, porque eu não quero ver o mal de ninguém. O nosso maior desejo é que as pessoas cresçam, irmão, frutificam, dê fruto no reino. Ninguém aqui está de forma egoísta, querendo ser dono de todo mundo, endeusando, não. E Paulo está dizendo: parece que alguém estava esperando, né, que eu fosse preso agora para me defamar. Paulo está se sentindo defamado aqui. Aí Paulo vai dizer no verso 18, lindo: nada disso importa. O que nada disso importa? Quem prega por fama, quem prega por egoísmo, ou quem prega por amor, quem prega por ódio, quem prega por seu próprio ego. Paulo está dizendo: nada disso importa, porque sejam as motivações dele falsas, sejam a motivação deles verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo pregada e anunciada. Isso me alegra. Isso me alegra e continuarei a me alegrar. Você está entendendo essa colocação de Paulo? Surreal. O nível da maturidade de Paulo. Paulo coloca o que ele vê no cenário. Ele está dizendo: eu sei que muitos pregam dessa forma, no qual a gente queria que eles parassem, né? Porque nós somos defensores da verdade. Então na nossa cabeça: Senhor, por favor, né? Quando você vê esse negócio, choma, tig, egg, choma, né? Vem devagar, varão da mata. Quando você vê essas gracinhas, esse negócio, aí você fala: Jesus, que galera engraçada. Não é? Um canta o louvor, no outro dia o outro vira Gregory. É uma coisa, você fala: Senhor, a gente tem ou não tem um senso de que estamos sendo, queríamos a impunidade, na verdade queríamos a justiça. Queríamos ou não queríamos, irmão? Queríamos ou não? Estou eu sozinho aqui. Irmão, mas você sabia que em tudo isso o evangelho está sendo anunciado? Até nos escândalos tem gente conhecendo a Cristo. Até nos escândalos. Por exemplo, uma pessoa famosa dessa que sofre escândalo, alguém vai conhecer e alguém que talvez nunca ouviu falar, ou um pouco vai dizer assim: poxa, essa pessoa saiu do caminho correto. Ela começa a ter esse senso, aí Deus começa a ver e começa a trabalhar. Você acredita, irmão, que até nos destroços, nos maiores terremotos, Deus ainda salva pessoas, irmãos? É o que Paulo está dizendo para a gente. Mas nada disso importa, seja a motivação dele falsa. Tem muita gente falsa, irmão, tem gente falsa, irmão. Sejam verdadeiras, tem muita gente verdadeira, tem. A mensagem a respeito de Cristo está sendo o quê? Anunciada. Ah, pastor, eu não concordo, está abrindo muita igreja. A melhor igreja do ter botequim, irmão.
A pessoa na tua igreja, na tua rua tem 10 igrejas. Seria chato se fosse falar, pastor, tem 10 terreirão na minha rua. Deixa, irmão. Às vezes dá uma confusão na gente, mas Deus está vendo tudo. Deus sabe quem vai continuar e quem vai parar, irmãos. E Paulo dá uma lição para a gente verdadeira. A mensagem a respeito de Cristo está sendo o quê? Anunciada. E isso alegra Paulo, mesmo preso. E tem gente defamando Paulo. Paulo está dizendo assim, se está falando de mim é porque gosta de mim. Fez efeito. Irmão, ninguém vai falar de alguém se não tem um carinho, não tem uma apreciação. Se a pessoa não importa para você, você esquece dela. Agora, se você vive fuxicando a vida dela, porque ainda sente falta do cheirinho. Sente ou não sente? Sente ou não sente? Quem não quer, abandone, irmão. Não quero mais saber, não. Agora, quem fica fuxicando você, irmão, gosta de você, irmão. Gosta ou não gosta? Gosta ou não gosta? Gosta ou não gosta? Mas nada disso importa, seja motivação falsa, verdadeira, a mensagem de Cristo, graças a Deus, está sendo anunciada. Isso alegra Paulo, ele diz, continuarei a me alegrar. Agora um tapa para a gente. Paulo vai dizer no verso 21, dos versículos que eu acho mais bonito para nós lermos aqui. Paulo vai dizer no 21, o que ele diz no 21? Pois, para mim, o viver é Cristo. E se eu morrer, ganhei lucro. Todos subjugavam, Paulo vai ser morto, Paulo vai ser decapitado. Paulo está dizendo assim, é o que eles falam? Problema, já vivi com Cristo, se eu morrer, vou morrer com Ele. Você está entendendo? Olha a cabeça de Paulo, que cara incrível, irmãos. Agora, paz, meu irmão, olha o que diz no verso 22. Esse versículo é um dos que eu acho mais lindo. Eu já falei que era o 21, né? Toda a Bíblia é bonita, né, cara? Quem ama a Bíblia, por favor, aí, meu irmão? Quem ama a Bíblia, me prova. Me prova que você ama a Bíblia. Pode ser? Levante sua mão. Dá um beijo na pessoa linda que está do seu lado. Se ama a Bíblia, beija essa pessoa na testa. Se é casado, beija na boca, bota a língua lá dentro, faz o que faz aí. Agora Paulo vai dizer para nós uma colocação estupenda, com tanta verdade. Ele vai dizer, presta atenção, irmãos. Ele vai dizer no verso 22, mas, se continuar vivo, lembra do 21, o viver é o quê? Atenção, igreja do estudo, se viver é o quê? E se morrer é o quê? Resumo, ele vai dizer no verso 22, mas se continuar vivo, mais, ele não deu certeza, ele falou, mas se for da vontade de Deus, se Deus me livrar daqui, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir muitos frutos para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Meu Deus, esse cara constrange a gente. Mano, eu vou dar um abraço no Paulo no céu, mano. Vou dar um abraço, mano. Paulo é muito sinistro, mano. Mano, muito mesmo. Olha o cara desatado, mano. Cara incrível, mano. Aí Paulo vai dizer assim, ó, mas se continuar vivo, consigo produzir muitos frutos. E ele vai mostrar o amor dele é verdade. Sabe, irmãos, às vezes a gente fala assim, quero ir para o céu logo. A gente pedir para ir para o céu fora da vontade de Deus é até pecado, irmãos. Se você pedir para ir para o céu, eu quero morrer, quero sair daqui, quero ir para o céu. É mais ou menos um homicida, aquele que tira a vida, quer ir de forma precoce, quase causar um aborto. Já perguntou se é a hora de você ir para o céu, se Deus já cumpriu aquilo que Ele tinha na sua vida? Você não entregou a vida para Ele, então por que você está querendo partir antes de cumprir a missão? Eu sei que você vai para o céu. Quem vai para o céu, levanta a mão. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Não baixa não, vou falar pegadinha. Levanta a mão quem quer ir para o céu. É gostoso demais, mas céu fora do tempo, irmãos, não existe, irmãos. Tudo bem, pastor, existe, mas estou dizendo, não adianta nada. Se Deus me colocou para uma missão, se Deus tem propósito nela ainda, se os meus dias ainda estão em vigente ainda, se eu tenho muita coisa para fazer, irmãos, eu não devo pedir uma morte, que eu entendo que pessoas que querem ir para o céu antes, elas se renderam ao sistema, elas são fracas. Senhor, eu me rendo, não quero, está todo mundo perdido, mas não foi para isso que Deus te levantou, Paulo? Não é para esse tempo que Deus vai te usar? Fica aqui a fala de Mardoqueu para Esther. Ô Esther, não se cala não, quem sabe se não foi para esse tempo que Deus te colocou dentro do palácio. Verso de número 23, estou dividido entre dois desejos. Humano, Paulo. Eu vou dar um abraço no Paulo. Dois desejos, qual o desejo? Quero partir e estar com Cristo. É o que seria muitíssimo melhor para mim. Paulo sendo humano. Falou, se eu partir com Cristo agora vai ser somebody love. Eu, Jesus, pronto, acabou. Paulo falou assim, eu quero ir, eu quero conhecer esse Cristo.
Eu quero ver ele face a face, porque ele só me mostrou o foco, o clarão. Eu quero ver ele, quero tocar nele. Eu ouvi voz, quero vê-lo, né? Agora Paulo vai dizer assim, contudo, ó, que cara sensato, que cara extraordinário. Contudo, por causa de vocês, meu Deus do céu. Paulo ama Cristo, mas ama fazer a obra de Cristo. Paulo não está cansado dizendo assim, ai, Maranatá, a hora vem, Senhor Jesus, volta logo, Senhor. Paulo está dizendo, Deus, me dá mais unção, que quanto mais luz eu tiver em mim, quanto mais unção eu tiver em mim, mais eles irão perceber o Senhor em mim. E Paulo está dizendo, contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue o quê? Paulo não desprezou o céu, ele falou assim, já está garantido. Mas agora não adianta eu ir para lá e deixar monte se perder. Paulo entendeu que a funcionalidade, a experiência, o que ele entendia, agregava muito na vida da comunidade dos irmãos. Então você nunca mais vai pedir para Jesus voltar de forma precoce. Ele sabe a hora, não é você que tem que dar ordem. Ah, Senhor, volta logo. Volta logo não, me preparo logo, porque Ele vai voltar quando Ele quer, quando Ele quiser. Ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai que está nos céus. Aí Paulo vai dizer assim, eu queria ir, pessoal, já pensou ser não recebido agora no céu? As portas se abriram para mim, se cumpriu o Salmo 24, maravilhoso. Mas pessoal, eu tenho muito para ensinar para vocês. A pior coisa, irmãos, é o que aconteceu com o Eliseu. Morrer é unção morrer junto. Tem gente morrendo e ainda não passou o bastão. Gente querendo morrer que ainda não cumpriu a missão, irmãos. Não enterre a sua unção, não deixe que a sua unção morra. Pregue até o último dia, pregue na alegria, pregue na dor, pregue na tristeza, pregue na alegria, pregue com dinheiro, pregue sem dinheiro, viva Jesus em qualquer situação. Sabemos muito bem que Paulo fala, posso todas as coisas que Ele que me fortalece, mas ele diz assim, ó, Deus me instruiu a quê? A estar abatido e ter necessidade, a ter a fartura e a abundância. Deus me instruiu qualquer fase da minha vida, ou seja, eu sei viver num shopping, mas se tiver guerra, eu sei também me sobreviver na guerra. Tem gente querendo viver a parte boa do Evangelho, não existe parte boa, o Evangelho é completo, irmãos. Existe guerra para todo cristão, existe dia mau para todo cristão, existe fases boas, mas também existe fases ruins, irmãos. Só que nem ambas não duram para sempre, todas elas têm a sua estação, o seu propósito, irmãos. O choro ele dura uma noite, seja a fase ruim da sua vida, mas a Bíblia diz que ele vai terminar, porque a alegria tem que aparecer, irmãos. Então não seja você causador de alegria não aparecer, está determinado que ela vai aparecer. Quem quer, diga amém. Contudo, por causa de vocês é mais importante que eu continue a viver. Uou. Paulo optou, irmãos, como se ele tivesse opção. Ele optou e falou, é mais importante que eu continue a viver, porque vocês precisam de mim. Lembrando que o texto diz que eles são imaturos. Ele ainda tem que levantar pessoas, ele ainda tem que construir famílias, ele tem que edificar a igreja. E Paulo está dizendo, eu vou para lá, o que vai adiantar vocês aqui? Não tem ninguém ainda, não preparei ninguém. É sempre bom a gente preparar alguém para quando o Senhor chamar a gente, as pessoas não ficarem, sabe, sem um respaldo, sem um legado. E aí ele vai dizer assim para nós, ciente disso, verso 25, estou certo que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Uau! Obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado a um irmão que eu tive que eu não conheci, Paulo, que viveu nos tempos de Cristo, que deixou de ser religioso e aceitou a Jesus, e hoje trouxe para a gente um ensinamento. Qual a biblioteca, irmão? Qual homem mais sábio que possa? Antônio, acorda. Qual homem mais sábio que possa ser tão sábio que possa trazer um ensinamento como o de Paulo? Eu pregando para vocês aqui, não é que me dá uma sensação que não tivesse também se tivesse aí, mas eu pregando e lendo, por isso que eu falo, quem ouve e lê, ou talvez escreve, vê mais verdade. Eu sinto uma verdade, uma coragem. Eu também faço aqui um rascunho da minha vida, de tudo que eu tenho passado esses anos. Não é fácil, irmão, se colocar na condição, Deus te colocar na condição de pastor. Não é fácil, você é cobrado em tudo. Todos os dias é espinho na carne, todos os dias é decisão. Mas quando eu olho Paulo, eu falo assim, cara, esse cara me motiva demais. Tem um cara na Bíblia, para doutrina, para espelho, para ensinamento, para implantação de igreja, irmão. Por isso tem muita gente olhando o livro, não olha as cartas de Paulo, a Timóteo, não olha de Filemão, não olha a própria igreja de Corinto, não olha a carta a Efésios, não olha nada. Se tem um livro recheado de doutrinas de como você fazer o negócio, irmão, certo? É as cartas do apóstolo Paulo. E Paulo ele encerra dizendo, ciente disso, ou seja,
Eu sei quem eu sou. Pessoas não me mudam. Ciente disso, certo que continuarei a viver para ajudar todos vocês a crescer na fé, experimentar a alegria que ela traz. Ela quem? A fé. De pé ao seu lugar, por favor.